Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, episódio número 36, quarta temporada desse podcast. Eu sou a Priscila Rossini, estou aqui nos bastidores com o Diego, trazendo para vocês a cada semana um assunto diferente, um especialista, uma expert diferente para tratar de assuntos aqui que permeiam a família, a maternidade, as nossas crianças, a saúde. E hoje é um bate-papo sobre saúde. Antes de eu apresentar a nossa convidada, quero convidar você que ainda não fez sua reserva para o ensaio de Natal aqui do estúdio, que as vagas estão abertas e já está encerrando. Então corre para participar, fazer esse momento com a sua família, tornar esse Natal aí memorável, guardar ele para o resto da sua vida. Na descrição desse vídeo tem um acesso ao WhatsApp, você fala lá com a Rê e consegue seu horário para garantir esse melhor ensaio para você. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje, ela tem 25 anos. É escorpiana, porque aqui signos importam. E católica. Ela é fleumática, porque aqui também os temperamentos importam. É apaixonada por comunicação e em alavancar a carreira de outras profissionais. Tem como missão elevar a saúde física, emocional e a mentalidade de profissionais e pacientes, priorizando sua história, jornada e identidade. Agora vamos às graduações. Graduada em Estética e Cosmetologia pela Brás Cubas em 2018. Pós-graduada em Cosmetologia e Ciências da Pele e Comestologia, meu Deus do céu, 2020. Pós-graduanda em Nutrição Ortomolecular e Nutracêutica, 2022, tá? Né? Graduanda. Fundadora da Marília Alves Estética e Saúde desde 2021. Especialista em formulações cosméticas e tratamentos personalizados, mais de 30 especializações na área de estética, palestrante, professora, mentora e ainda tem sanidade mental. Com vocês, Marília Alves. Seja muito bem-vinda, Mar. Obrigada pelo convite. Boa noite, gente. Eu ainda tenho um pouquinho assim, ó. Um pouquinho, porque mulher, mas o tanto de formação que você tem é um currículo de fato invejável. Eu diria mais, para falar só esteticista? Só para fazer uma drenagem? Você estudou tudo isso? Só passar um creminho. Só para fazer uma limpeza de pele? Você estudou tudo isso? Que coisa, não? E ainda vem falar que você só faz isso. Só faz uma limpeza de pele. O que mais? Você faz uma drenagem, uma massagem relaxante. Exatamente. Não, gente, é saúde. E o papo hoje é isso: estética e saúde. Né? E o quanto você levanta essa bandeira, o quanto você defende essa saúde, essa estética integrativa que une não só a barriga que eu quero chapada, mas se eu tenho saúde. Para a barriga ficar chapada. Para a barriga ficar chapada. Eu não sei se eu tenho solução. Hoje a gente vai descobrir nesse episódio, então vocês acompanhem aí, que a gente vai entender, né? Se tem aí Por que uma pessoa emagrece e a outra não? Por que uma pessoa corresponde a um procedimento estético de uma forma, a outra não? Por que uma pessoa tem acne, a outra não? Exato. São coisas que eu acredito que essa saúde integrativa, ela explica, certo? Ela consegue responder sobre essa individualidade, não só sobre as respostas que tem, né, Pri? Porque eu falo que muito mais importante do que a gente praticar estética é saber quando não praticar. Então, se a gente não entende sobre pessoas, sobre saúde, a gente não sabe quando falar não, que é até raro, né? Sim. Porque a gente quer falar sim, né? Mas às vezes, pelo bem do paciente, o melhor que você pode falar para ele é não, priorizando a saúde dele. E hoje a estética, ela é incrível, mas você vê muitos relatos de frustração, de expectativas que foram, né, frustradas justamente para a gente não entender o corpo, a saúde como aquele paciente estava naquele momento. Porque pra gente, como paciente, às vezes assim, é só uma flacidez, é só uma gordurinha, é só algo que a gente vê como estética, um jeito de resolver. Eu acredito que para você chega assim, eu já tentei de tudo, eu fecho a boca, eu não sei o quê, mas essa gordurinha aqui do canto, ela não sai. Não é isso? Exato. A mensagem vem assim, né? Ela não sai. E o que é para você a estética? É um fim? Quando chega um paciente para você, o que você vê na sua possibilidade de formação, né, como esteticista? O que é o seu trabalho? A estética, para mim, ela não é nem o começo nem o fim, né? As doenças, elas têm fases até elas se instalarem, a gente sabe disso, elas vão dando sinais. Então, eu falo que ela é um nível de marcador de saúde, porque o corpo, ele trabalha, a gente costuma falar o termo técnico, né, sobre priorização metabólica. Então, lá naquela raiz da sua vida ali,
tem os órgãos, né? Então, o rim, o fígado, o pulmão, ele tá aqui embaixo na raiz e a estética Sim. tá aqui em cima. Só que o corpo é muito inteligente, então todo o suprimento, todos os nutrientes vai lá para os seus órgãos. Só que quem te avisa que isso não tá legal é a pele, né? É o órgão de comunicação. Então, o seu cabelo que cai, a unha que tá fraca, aquela acne resistente, aquela gordura que você não perde. E eu falo, Pri, que a gente chegou numa era, os seres humanos normalizaram tudo. Então, é normal não emagrecer, é normal sempre ter acne, é normal sempre ter melasma, e não é. Então, eu acredito que a estética, ela é um caminho. A gente tá ali no início para avisar o paciente. A gente não tem como diagnosticar, mas dentro das nossas possibilidades, a gente tem sim como avisar, porque a pele, ela tá em contato, né, com tudo Uhum. aqui fora. Então, ela sinaliza, olha, algo não tá legal. Então, para mim é isso. Eu não sou um profissional nem do começo, nem do fim. Eu tô ali no meio para poupar o paciente e trazer mais longevidade em todos os níveis para ele. Perfeito. E como que funciona essa estética? Porque estética. Priscila tem 40 anos. Priscila ia com a dona Ângela na estética já há uns 25 anos atrás. Então você imagina o que era estética há 25 anos atrás. Tinha um forno, um negócio que a gente entrava dentro, eu falo, parecia nos porquinhos entrando dentro pra, pra assar, derretia umas gorduras Sim, e etc. Era outra época, né? sim. Mas era só uma visualização de resultado rápido, de esse final, né? Que a gente fala assim, não, já tentei, agora a estética vai tirar aquela gordurinha que eu preciso. Enfim, a gente não tinha uma visão de estética como saúde. Porque agora você falando aqui até deu uma clareada na minha cabeça de falar assim, é uma forma de você ver, estética para você é uma forma de você externar alguma coisa que pode estar dando errado. Então, se que Exato. nem meu cabelo cai muito, eu sou paciente bariátrica, então meu cabelo cai muito por conta da minha falta de ferro. Isso já foi dito desde lá da Vitamina hora de B. fazer a bariátrica, que isso ia acontecer ao longo da minha vida. Se eu não suplementasse direito, isso ia acontecer. Exato. Mas a grande maioria das pessoas não passou por uma bariátrica e pode estar tendo uma queda de cabelo. Tá tudo bem. É só uma Sim. queda de cabelo. Vou comprar um shampoo lá Antiqueda, anti-queda, fortalecedor. A gente Exato. sempre quer curar aquele sintoma Exato. e não ver a raiz, Não, não né? vê. Então, assim, a estética era visto só como uma coisa assim, eu preciso ter a barriga chapada, eu preciso eliminar essa gordurinha. Quando ela se tornou essa estética integrativa, de que forma é isso? Como ela é vista? Eu acredito que ela se tornou integrativa graças à medicina. Eu não acho que foi a estética, né? A medicina trouxe isso nos últimos anos. A gente tem a medicina integrativa instalada e conhecida agora, mas ela é antiga, ela é milenar, né? Tem a Uhum, medicina tradicional chinesa. Então, acredito que dentro disso, e dentro dos resultados que a gente não tinha, porque eu sempre falo, existem esteticistas que têm grandes máquinas, que têm grandes potências e não entregam resultado. Então, acredito que até mesmo a medicina tem coisas que a medicina convencional não entrega, e a falta de resultado trouxe essa curiosidade, né? Então, primeiro veio a medicina integrativa, tem vários nomes conhecidos, Dr. Vitor Sorrentino, doutora Denise Carvalho, Dr. Leir Ribeiro, que trouxeram essa parte integrativa de fato. E a estética foi se inserindo ali, graças a Deus, porque eu acho que isso muda a realidade de muitos pacientes, né? Então, acredito que ela veio justamente associada à medicina, porque a gente acha que está muito distante, mas não tá, né? sim. E dessa falta de resultados, porque eu entrei assim. Eu entrei porque eu não entreguei um resultado. No final das contas, a paciente ela tinha uma questão de saúde que impedia. E eu sempre falo, a estética, ela nunca vai ser mais importante do que a saúde. Então, até tem um post que eu falo, o que você acha que é mais importante? Seu coração bater ou seu cabelo tá bonito? Porque é assim que o corpo funciona, né? E eu sempre falo, as pacientes, o paciente ele não tem esse conhecimento, né? Vocês são leigos, né? Para você pode Uhum. ser uma coisa nova. E eu sempre falo que a gente tem que ter paciência e persistência se você é profissional para falar mesmo, porque a gente salva muitas pessoas dessa forma, né? Porque assim, Pri, sendo bem sincera, se o paciente tiver que escolher entre ir numa esteticista e no médico ou ir numa esteticista e uma nutricionista, ele vai na esteticista. Uhum, Ele com vai. certeza. Porque Ele é aquela vai. promessa mais É fácil. promessa, a promessa mais fácil. Hoje a estética atrativa, né? As pacientes vêm com resultados imediatistas, com desejos imediatistas. Eu acho que é a nossa cultura. O mundo está assim, né? Então, o nosso Uhum. comportamento na estética ele não muda. Também por essa questão, as famosas vivem na esteticista, no dermatologista. A gente
se atrai por isso, a gente quer os resultados, né? A maioria das pacientes vem porque viu o resultado em alguém, então é um Sim. desejo muito grande, mas é um desejo muito perigoso, né? É um desejo E muito não perigoso. mede esse perigo, né? Até Não, por ser leigo, muitas vezes, exatamente. né? Por ser leigo. E às vezes até sabendo que pode dar, mas o imediato, o querer o resultado, fala mais alto do que, mas pode dar, né? Não é uma certeza, né? A Exato. gente trabalha com aquilo assim, eu preciso desse resultado agora, né? Eu preciso murchar minha barriga agora, eu Tem preciso que ser esse resolver. final de semana, porque eu vou É, sair, porque eu tenho um evento. exatamente. Aí ela quer a massagem, ela quer a drenagem, ela quer o que deixe ela naquele momento mais Exato. seca, mas ela não se preocupa com o interior, E com eu o que está acredito. causando aquele inchaço, E, talvez. e eu acredito que eu falo que não é por culpa nem do paciente. É, a estética, ela se difundiu, ela trouxe essa entrega de beleza. Então a gente não acostumou os pacientes. Hoje uma paciente mandou assim pra mim, Má, tem alguma coisa errada. Eu tô inchando muito, eu não inchava. Eu acho que eu vou fazer uns exames e vou te levar. E eu fico muito feliz, sabe? Porque ela não chegou e falou assim, eu quero marcar uma drenagem. Não, tem alguma coisa errada. E é importante a gente levar a consciência, porque as pessoas, elas não sabem. A Uhum. saúde hoje, a estética, Pri, por muito tempo, ela era para quem tinha. Sim. Ela não era para quem queria, né? Ela não era algo acessível. Então, automaticamente, eu acho que também a saúde ela saiu um pouco disso, porque ou é estética ou é saúde, elas são muito interligadas, né? Uhum. Então, acho que o paciente ele não tem essa associação. E é engraçado que lá durante a consulta, eu vou falando assim para ela: olha, você tá sentindo isso? Você tá sentindo isso? Aí ela fica assim: eu acho que você tá com um problema no fígado. Aí ela fala: nossa, o médico falou que eu tô com esteatose. Como que você sabe? Então, assim, pro paciente também, às vezes o médico não explica pra ele os sinais subclínicos, né? Sim. Então, a gente vai comunicar e é algo novo. E a gente precisa ter paciência, né? Hoje, graças a Deus, as pacientes entram em contato pedindo consulta. É muito raro alguém querer tratamento. Eu fico muito feliz porque ela está preocupada. E a minha persona, ela é uma paciente cansada. Eu brinco, eu não quero paciente consciente, eu quero paciente leigo. Porque ele tá muito cansado, ele tá muito frustrado, ele tá muito enganado. É, todos os dias chegam pacientes assim, então é muito triste, né? Inclusive na sexta eu vou citar esse caso porque foi um caso que me tocou muito. Ela tem melasma, né? Manchas, não sei se Uhum. vocês conhecem. Mas ela fez todos os tratamentos que você pode imaginar e todos os tratamentos errados. E ela falou assim pra mim: sabe o que me dói? Não é o dinheiro, é a falta de cuidado, porque eu trato meu melasma há anos e você foi a primeira pessoa que me explicou que é melasma, porque eu não sabia, né? E hoje ela vai ter um olhar diferente. Melasma não tem cura, melasma tem a ver com o sistema imune, tem a ver com o intestino. Então ela fez tudo que você pode imaginar e ela pode pagar, ela tem poder aquisitivo. E ela falou: eu fui enganada, porque as pessoas sabiam que eu tinha dinheiro. Então era muito fácil vender pra Sim. ela, né? É muito Vender triste. promessas. Vender promessas. Estética vende promessas. Exatamente, eu imagino. Mas de que forma é aplicado isso na prática? Por exemplo, então, se eu chegar para você hoje e falar assim, eu quero fazer. Eu chego com o procedimento, né? Eu quero fazer uma drenagem, isso e aquilo, eu quero que você faça injeta algumas coisas aí na minha barriga, porque eu vi numa rede social, Que eu vi com uma blogueira funciona. que funciona. Exato. Você não vai fazer. Não. A gente precisa ter um. Eu falo que a gente precisa acolher, porque o paciente, quando ele chega incisivo dessa maneira, com certeza hoje o paciente pesquisa. Ele tem Uhum. acesso à informação, Sim. alguma amiga fez, então. O meu posicionamento é: seja bem-vinda, né? E eu falo pra ela: olha, eu entendo o que você quer fazer, são procedimentos maravilhosos, só que assim, eu preciso te conhecer. E eu sempre falo pra elas, né, que é um dos propósitos da clínica. O meu papel é poupar o paciente de gastar tempo e dinheiro com o que não é para ele, né? Então, eu tenho um posicionamento de acolhimento, porque o paciente ele deve estar completamente cansado, ele está frustrado, né? Sim. Ele tá acostumado aí e com muito acolhimento eu explico para ela, olha, eu não posso fazer por isso, isso e isso. E assim, 99% dos pacientes entendem e me agradecem, né? Porque é um cuidado raro, a gente sabe Sim, disso, com né? E eu certeza. sempre falo para as alunas, quando a gente está começando, não importa o tanto de dinheiro que você precise. Não semeie sua carreira em cima de procedimentos que você sabe que não é bom. Não faça isso, sabe? Eu sempre falo, cuida do seu paciente como você gostaria que cuidassem da pessoa mais importante da sua vida.
Porque você não gostaria que alguém cuidasse da sua mãe e fizesse um procedimento que não sabem se é bom para ela, né? Exato. Então, quando o paciente chega, eu não faço, né? Pode ser que depois da consulta, eu sempre faço consulta, né? Eu avalio e vejo o que dá para fazer. Mas eu brinco que o paciente não manda em mim. E não porque ele não pode, não porque eu sou melhor, mas porque eu sou a profissional. Eu sei o que é melhor, né? É Sim. para ele. E eu sei o cuidado que eu preciso ter com ele. Então, eu não faço. Então, essa estética integrativa, ela busca primeiro entender o indivíduo, vamos dizer assim, para depois aplicar qualquer procedimento. E quando eu digo entender na raiz, até com leitura de exames, coisa desse tipo. Exatamente. A gente precisa entender o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo clássico, né? Tá. O paciente vem até a gente com gordura localizada. E a gente tem a dimensão que ali no abdômen só tem gordura. Tem flacidez muscular, então uma mamãe que foi gestante, tem flacidez de pele, tem intestino, né? Hoje, 90% das pacientes que chegam até a clínica não é gordura, é intestino. Elas não vão no banheiro. Então, assim, eu tô ali tratando a gordura e não tá melhorando, tá aquela barriga estufada, né? Aquele estômago alto e é intestino. Pode ser uma diástase, né? Um afastamento, né? Sim. Que a Suelen até veio aqui. Sim. Mas é um exemplo clássico, né? Então, se eu não entender a raiz, por que eu não emagreço, né? Por que você não tá, por exemplo, o sono é uma das coisas que tem super a ver com a estética, né? Então, às vezes, chega um paciente e fala assim: olha, Marília, eu não tô conseguindo seguir a dieta. Eu não tô conseguindo comer bem. As pessoas só associam assim: ah, ele é preguiçoso. Mas talvez ela esteja com uma desregulagem hormonal. À noite, a gente tem a produção de hormônios de saciedade e fome. Então, é algo, peraí, eu tô tratando gordura. O paciente deve estar desregulado, ele está com compulsão alimentar. Poxa, não vai ter resultado, né? Ele está com o intestino preso, e aí toma suplemento, aí toma tudo, mas o intestino dele não está funcionando. A gente precisa modular o básico primeiro, né? Então, a celulite. Todo mundo associa que a celulite é gordura. Não, a celulite pode ser muscular, tem inflamação no tecido. Não, às vezes você pega uma paciente magra que ela tem muita celulite, mas peraí, não tem gordura aqui? Sim. Né? O paciente que toma antidepressivo, o paciente que toma anticoncepcional tem uma alteração muito grande para os resultados estéticos. Então, se eu não entender a raiz, você tá com acne. Mas por que você tá com acne? Porque se você não entende, você vai tratar para sempre, né? Sim. Você vai tratar para sempre. E todo tratamento estético. Eu sempre falo, não normalizem o inestético. Isso não é uma questão de beleza, é uma questão de saúde. Tudo que você não consegue ter resultado de forma alguma, que você tá ali tratando e não tá tendo resultado, tem alguma coisa que foi ignorada, né? E aí a alimentação, é água, é sono, é intestino. Então a gente precisa. Se eu não entendo a raiz, eu não ajudo ele, porque às vezes eu tô ali fazendo a máquina, fazendo a criolipólise que a gente conversou. Vou dar um exemplo. Vocês são doidas para fazer criolipólise, mas a criolipólise ela precisa de um sistema imune bom. Tem uma inflamação, as pessoas não sabem, né? Você tem uma exposição ao frio. Então, se você não tiver bem, você vai fazer a criolipólise. E você pode conversar com pessoas que fizeram a criolipólise. 80% fala: eu não tive um resultado bom, não mudou nada. Né? Por quê? Não estavam preparadas para receber o procedimento. E eu tenho um post que eu falo: às vezes é melhor o paciente fazer uma drenagem do que uma criolipólise. Porque a gente precisa cuidar primeiro dessa raiz para entregar um resultado não só real e adequado, mas é um resultado sólido, um resultado sustentável a longo prazo, né? Sim. Então, eu acho que é a resposta daquela frase que o pessoal fala assim, ah, é culpa do meu metabolismo. Porque a fulana fez com ela o mesmo procedimento que eu. Mas a Exato. fulana perdeu não sei quantos quilos, eu não. E aí fala, meu metabolismo é lento, meu não sei o quê. Na verdade, a raiz, né, pode ser muito mais funda do que a gente pensa. A gente está imaginando emagrecimento como uma coisa assim, como menos calorias, faço algum tipo de procedimento estético que libere gordura e pronto. Mas aí você tem, que nem você está falando, o intestino não funciona, o sono está desregulado, então a produção hormonal não funciona, e isso tudo vai diferenciar um resultado do outro. Exato. É por isso que veio a integrativa, para que você não conseguisse entregar o mesmo resultado para todo mundo, mas conseguisse entregar o melhor resultado para cada um. Exatamente. E é muito engraçado essa questão do metabolismo. A gente tem hoje a epigenética que foi comprovado. Você pode ter ali, então, por exemplo, meu pai, ele tem problema no coração, minha mãe tem pressão, tireoide. Mas quem faz a ativação do gene sou eu e os meus hábitos. E um cardiologista falou assim para mim, Marília,
o seu infarto dos 46, o seu pai plantou com 25. E o seu metabolismo, quem manda nele, não é só a tireoide. É você que manda nele. Até a tireoide, né? Que as pessoas falam, eu estou engordando, mas peraí. Por que a tireoide está desregulada? É estresse, é alimentação, é sedentarismo. Então, até no seu metabolismo, é você quem manda, né? Porque a gente fala, eu tenho metabolismo lento. Quem deixa o seu metabolismo lento é você com as suas atitudes, né? Então, eu sempre falo que quem manda no nosso corpo somos nós. Mas a gente tem uma dificuldade de ter esse controle, essa questão de saúde, Essa né? autorresponsabilidade também, né? Então, eu sempre falo para as pacientes com muita delicadeza e cuidado. O resultado depende 99% de você. Porque antes a gente falava em 50 e 50, e Pri, não é. Porque a grande mágica, ela acontece com o que o paciente faz em casa. Só que aí tem uma pequena entrelinha aí. Quem orienta o paciente, quem leva a consciência sou eu. Porque ele não sabe o que fazer. Eu sempre falo para as alunas, precisa beber água. Mas você fala para o paciente por que ele precisa beber água ou você só fala que ele precisa beber água? Né? Você fala para ele por que ele precisa ingerir fibra para o intestino ficar melhor? Elevar conhecimento. Eu falo que contra fatos não há argumentos. Sim. Então, acho que a gente precisa também nós ensinarmos ele, né? E hoje as pacientes, ela entra em contato e fala assim, Marília, a máquina piorou, mas eu tomei muito leite. Ai, Marília, eu engordei, mas eu comi demais. Porque antes elas falavam, o procedimento não resolveu. Não foi bom. Hoje elas sabem que as atitudes delas são soberanas ao que eu faço, que eu sou isso aqui, ó. Só que você tem que ter muita delicadeza, por quê? Para o paciente também não achar que ele não precisa de você. Ele precisa, mas como um guia e não como o norte todo, né? Não Sim. fazendo tudo na estética. Isso funciona como uma educação, né? Você consegue educar o seu cliente, criar seu posicionamento ali, a um ponto que ele fala assim, eu falhei comigo mesmo. Exato. Eu sei que quando eu como glúten, eu fico mais inchado e que não adianta a drenagem, não adianta qualquer procedimento que eu vou estar inchado por conta do glúten. É uma responsabilidade minha, porque eu já identifiquei. E é aquela coisa, sei, não tem mais como não saber, né? Eu não estou mais ignorante naquele assunto. Então, eu já criei conhecimento que aquele determinado alimento não me cai bem, que aquilo me proporciona alguma reação física. Então, eu tenho domínio de controle de querer pôr aquilo para dentro de mim ou não, né? Então, não adianta pôr culpa em você, que o procedimento não funcionou. Essa questão que você falou do metabolismo, essa questão de diferenciação do ser humano, cada um tem um ritmo. Então, eu entendo que o metabolismo seja diferente de um para o outro e que doenças, por exemplo, da tireoide, sim, vão intensificar, colaborar ou não com isso. Mas o que você faz com essa informação, né? Que é o que você acabou de falar. O que a pessoa faz? Eu tenho tireoide, então eu vou passar o dia inteiro comendo deitado na cama. Exato. E aí, meu metabolismo é lento mesmo. Exato. Não, ele não é lento mesmo. Ele vai ser mais lento do que uma pessoa que talvez não tenha problemas na tireoide. Mas ele não está parado, ele só está um pouco mais lento. E os seus hábitos vão fazer ele se tornar tão ativo quanto de uma outra pessoa. Exatamente. Então, a autorresponsabilidade nisso, né? De entender ali, a sua participação é o tamanho da porcentagem, né? Que nem você está falando, o quanto é da minha responsabilidade fazer isso acontecer. Mas eu acho que também, Pri, os pacientes, hoje eu me coloco muito no lugar deles, até mais no lugar deles, para que eu possa ajudar as profissionais a entenderem eles melhor. É melhor, né? Eu acredito que uma das maiores falhas que a gente comete, nós não estudamos sobre pessoas, né? A gente lida ali com a estética, então a gente sai e fica ali na estética. E eu até comentei com você, a pós que eu fazia era só com médico, eu falava assim, senhor, o que eu estou fazendo aqui? E eu falo para as profissionais que é possível, porque a gente tinha debates. Eu falava, olha, eu faço isso, isso, isso. E o médico falou, caramba, mas você é só esteticista, assim, né? Eu fiquei muito feliz. Então, são esses pequenos passos que a gente vai fazendo, porque às vezes você que é esteticista, elas têm medo, né? Marília, como assim eu vou cobrar pela consulta? Né? Como que eu vou fazer isso? E a gente precisa persistir, e é como você falou, ensinar. Né? Esse espírito de professor, eu falei, peraí, o paciente não sabe. Porque antes eu ficava falando, como que ele não sabe? Não, ele não sabe. O óbvio, ele precisa ser dito, relembrado, até que se fixe para o paciente e faça parte da rotina, né? Sim. E teve até uma paciente que chegou para mim e falou assim, eu não vou para academia. Eu poderia falar assim, você é preguiçosa, né? Falei para ela assim, tá, por que você não vai?
Você já parou pra pensar? Eu dou uma de psicanalista, né? Elas falam, você tem que fazer psicologia. Ah, Má, porque eu acho que todo mundo vai me olhar. Eu falei, eu posso te falar uma coisa que vai doer? Ela pode. Eu falei assim, você não é tão importante assim. As pessoas não olham pra você como você imagina. Na verdade, pode ser que um homem ali te olhe, uma menina repare na sua roupa, e faz 1 ano e meio que ela vai pra academia, ela se recuperou de algumas questões, o intestino dela funciona, porque eu falei isso pra ela. E eu não falei pra ela assim, você tem que ir pra academia. Eu perguntei, por que que você não consegue ir, sabe? Então, ter esse lado humano. O paciente não consegue dormir, por quê? Por que que isso tá acontecendo, né? Sim. Por que que a paciente, ela vem com a gordura localizada. Teve algum momento que você sentiu que isso piorou? Alguém te falou alguma coisa? Você sentiu alguma coisa diferente? Porque um leque se abre, sabe? O paciente, ele entrega confiança a você. Porque, às vezes, a gente não cria essa conexão. O paciente vem, deita na maca, faz o ultrassom e vai embora. Você não tem resultado, você vai se frustrar, porque você não entrega resultado, Sim. né? E eu sempre falo que, pra mim, eu prefiro 1000 vezes a Priscila chegar e falar assim pra mim, Má, meu intestino melhorou. Eu tô conseguindo dormir. Pra mim, isso é, sabe? Uhum. É a minha alegria, porque é algo muito, muito mais difícil de eu fazer do que reduzir ali uma medida. E eu sei que a consequência disso é a medida se reduzir, né? Por Sim, consequência. mas você tratou mais a fundo, né? Mais a Porque se isso mudou é porque lá no fundo você mexeu, não foi superficial. Planta uma sementinha, né? Não foi só superficial, né? Não foi uma camada de gordura que você Não. derreteu ali e diminuiu uma medida. Imagina. É uma coisa muito mais forte, mais Exato. profunda, né? Que fique claro que a gente não consegue derreter gordura com as mãos. Eu acho que consegue. Era só pôr naquele forninho lá, derretia tudo. É verdade, eu esqueci. Como que as pessoas têm, os pacientes, né? Uhum. Eles têm entendido essa questão de você quase ser uma médica. Porque aí você fala, não vou te tratar. Eu não vou injetar umas enzimas na sua barriga, porque você pode estar com fígado, porque você não pode diagnosticar. Você não é médica. Mas de que forma você tem percebido isso nas suas consultas, né? Nas suas primeiras consultas? Ó, eu faço consulta, a integrativa tem 3 anos, né? Eu senti uma resistência muito grande. Mas assim, quanto mais eu falo sobre saúde, quanto mais eu mudo a vida das pessoas, mais elas têm confiança, né? Então, hoje elas têm uma aceitabilidade maior. É óbvio, tem pacientes que não querem fazer a consulta. E tá tudo bem, às vezes ele não tá preparado, não é o momento para ele. A gente tem que entender também que os pacientes, vocês se acostumaram a ir numa clínica, preenche a ficha e acabou, né? Então, Que a gente falou aqui no bastidor que não lê. é um longo A ficha caminho, que não lê. né? Então, até no começo, assim, eu ficava muito brava. Eu falava, cara, as pessoas não me valorizam. Eu era muito imatura, né? Então, eu entendi que, assim como tem coisas que são novas pra mim, eu tenho uma resistência, como eu falei pra você, eu tô nervosa. Agora, já pode me chamar sempre. O paciente também tem, né? Então, hoje, quando ele entra em contato, ele fala assim pra mim, Marília, eu quero fazer um tratamento pra gordura, né? Eu dou as boas-vindas. Eu pergunto se eu posso mandar um áudio, né? Posso te mandar um áudio? E aí eu falo, a sua história é importante, etc, etc, etc e tal. Eu explico pra ele por que eu quero fazer a consulta. E eu deixo claro que não importa se ele fazer o tratamento comigo, mas eu quero que ele seja mais seletivo, sabe? Eu falo, eu não quero que você seja mais enganado. Então, assim, a minha comunicação, eu comecei a criar mais conteúdo, porque antes eu não fazia isso, né? Sim. Porque eu só queria que ele pagasse, mas também, né? Eu não mostrava isso pra ele. Então, a minha mudança de comportamento, posicionamento e mentalidade mudou a deles. Então, eu acredito que hoje a gente tem uma gama muito grande de pacientes que procuram. Então, eu lembro que quando eu fui atender em Poá, as pacientes falavam, olha, eu ia para São Paulo para fazer isso. Não tinha até então, né? Então, eu acho que a aceitabilidade, ela cresce não só porque a medicina integrativa está em alta, mas foi o meu comportamento com elas, né? A minha paciência, a minha resiliência de mostrar, olha, eu sei que é novo, mas eu sempre falo, vou pegar na sua mão e vou te mostrar o porquê. Abrir um leque muito grande. E o futuro é elas aceitarem mais. Porque por mais que a estética por beleza esteja crescendo, a estética por saúde também, porque tá cada vez mais evidente, né? Sim. As doenças, enfim. Então, eu acho que é um futuro muito promissor, né? Eu ouvi uma vez assim, olha, isso não dá dinheiro. Isso não é. Se você, porque é difícil você levar a consciência do paciente. Eu falei assim, dá sim, porque eu tô plantando uma sementinha de verdade. Eu tô cuidando das pessoas
de uma forma sincera, né? Então, Sim. isso vai ter um retorno e nem é só pelo dinheiro, imagina, que importa também, né? Mas eu acho que elas veem dessa maneira agora, por essa ótica. E hoje tem mais profissionais atuando assim? Você que Tem. agora forma profissionais também nesse sentido. Você vê mais já a estética integrativa acontecendo ou ainda tem muito? Eu acho que assim, ela evoluiu muito. Eu ainda acho que há muito a evoluir, mas hoje tem uma gama muito grande de profissionais. Graças a Deus, a gente tem crescido muito no mercado. Hoje, eu ainda não tive a sorte, mas eu vejo muitas esteticistas com médicos, né? Eu já tive médicos que me elogiaram muito, mas eu vejo esteticistas no futuro fazendo essas parcerias e não substituindo, né? Mas levando ali, ó, vi um sinalzinho já leva pro médico, né? Sim. Mas eu vejo que elas querem aprender mais, elas querem entregar, mas tem uma resistência, porque assim, Pri, uma coisa é você estudar sobre produto. Outra coisa é você estudar sobre células, né? Sobre todas essas questões. Então, assim, hoje a gente está muito sobrecarregado de informação, então nem todo mundo está disposto, né? A gente estava até brincando no começo de sanidade mental. Esse ano eu tirei um ano sabático, porque eu estudei muito, assim. E elas mesmo falam, Marília, eu não vou conseguir entender isso. Então tem uma resistência, até pelo preconceito, né? Uma Sim. esteticista além do exame? Que absurdo é esse? Então, eu acredito que tem uma resistência, mas tem um desejo muito ardente. Graças a essas profissionais, eu até me coloco, porque quando eu cheguei em Poá falando isso, todo mundo falou assim: Meu, você tá muito louca. Isso não vai dar certo. Mas eu acho que tá crescendo, tá caminhando, até pela falta de resultado. Porque a gente vê a estética ali num cenário, assim, eu brinco, muito lindo, muito belo. Mas ela tem um lado que as pessoas não falam, né? Então, eu acredito que essa necessidade é o futuro. Claro, como qualquer coisa na estética, pode ser que pessoas que saiam ao longo do caminho. Mas eu vejo um futuro promissor e vejo mentes brilhantes por aí. Eu espero ser uma delas. E você está atuando na formação de profissionais Na também, né? Você atuação. tem a mentoria, etc. Exato. O que você sente mais na demanda deles assim? Qual é a maior dificuldade? Tá, fiz estética, mas eu achei que eu só ia fazer drenagem, etc, né? Que eu não ia ter que entender de muita coisa além. Eu acho que a maior dificuldade delas é avaliar o paciente, né? Entender esses sinais, mas entender sobre pessoas. Porque a parte integrativa, ela engloba isso, né? A parte emocional, não só essa parte física. Então, eu acredito que elas têm muita dificuldade em avaliar. Em sair da caixa mesmo, sabe? Vocês não aprendem isso na faculdade? A gente aprende o necessário, mas eu tenho um lema comigo que é assim: a faculdade ela é uma bicicleta com rodinha. Ela é com Sim. rodinha. Então, eu acredito que um dos grandes erros é você fez ali a faculdade, acabou. E eu não falo da gente fazer faculdade, né? Eu, graças a Deus, eu pude fazer. Mas o que você aprende é praticando, olhando, errando, né? Porque a gente erra muito. Mas eu acredito que a grande virada de chave, ela não tá dentro da estética. Enquanto as pessoas não observarem isso, porque assim, é como eu falei, a estética, ela é uma questão emocional. Então, dermatite, você vê uma pessoa com acne, uma pessoa com psoríase, enfim. E a pele que responde ali, a estética que responde, né? Então, eu acredito que a maior dificuldade delas é sair da estética. Sim. Enfrentar, dar a cara a bater, sabe? Eu vi que você, na semana passada, eu vi assim: olha, eu queria muito passar com você, mas você é só esteticista e eu não acho que você tem o direito de cobrar uma consulta. E tá tudo bem, né? Então, você respirar e falar: tá tudo bem, ok, Sim. não é o nosso momento, né? Mas eu acho que nós somos uma geração que a gente não tem coragem. A minha geração, ela não tem muita coragem. A gente prefere ficar ali sabe? Sim, mas é uma questão de Naquela, posicionamento também, né? eu acho. As pessoas têm dificuldade, né, de Tem que se posicionar. Eu também tinha, eu posicionar. tremia. Não, eu tremia. Fala com o cliente com a voz até trêmula, né? O primeiro orçamento você dá até 5 medos, Ai, você meu fala, Deus. meu Deus, não vai Tomara- fechar. Exato. É muito caro, não vai fechar. É esse desenvolvimento humano, Pri, porque a gente estuda sobre estética,
Só que a gente esquece que é pessoas. Então, estudem sobre mentalidade, sobre estado emocional, sobre comportamento. A gente estava brincando de temperamento, mas estudar o lado humano muda o nosso jogo, Sim, né? com O certeza. paciente mais nervoso, um paciente mais ansioso, o tratamento estético do ansioso é diferente, né? Porque a expectativa dele é assim, ó, Marília, ó, a paciente desmarcou, né, essa semana. Marília, já tô há uma semana sem ir, eu acho que vai alterar o resultado. Não vai alterar, tá dentro do prazo, sabe? Mas entender sobre, eu diria esses 2 pontos, avaliar e entender sobre o comportamento humano e não só sobre o das pessoas, porque sobre o seu, Sim. né? Ter esse autocontrole emocional, de fato, faz toda a diferença. A faculdade de estética, ela não é muito antiga, né? A faculdade Não, mesmo? Não, né? Eu lembro não. de estéticas atuarem com cursos, eu acho que não A era. gente tinha só os cursos técnicos, né? Mas a É. graduação, ela não tem muito tempo, não. Ela é uma realidade nova, né? As pessoas questionam muito. Você tem faculdade? Existe, né? Elas questionam. Existe, mas que eu me lembro também não é muito tempo, não. Não, A formação mesmo, de falar, nossa, uma esteticista que fez faculdade, é bem recente. é recente. Esse profissional para trabalhar de forma integrativa, que nem essas pessoas que você mentora e tal, o ideal então é que tenha a faculdade, mas que tenha as especializações, que nem você. Precisa ter não só a pós-graduação, né? Mas hoje a gente tem. Eu tô fazendo até um MBA agora só em exame. Você não estava no ano sabático? É, mas eu comecei no começo do ano, entendeu? É que assim, ó, meu ano sabático eu não comprei novos, gente. Eu errei, Ah, entendeu? entendi, Eu não entendi. comprei novos cursos. Esse foi o único, né? Nunca consegue, né, ficar parada. É Não. impressionante. Mas a gente tem especializações, né, com esteticistas, com médicos, com nutricionistas. Então, quem quer atuar nessa parte precisa ir além mesmo. Sai da estética, porque só a estética, não é que ela não é capaz, mas ela vai trazer a superficialidade. Então, se a gente quer mergulhar, a gente precisa buscar essas especializações. Eu aconselho sempre com uma esteticista, porque a gente engloba a nossa parte, né? Então, a gente fala da nossa área, e aí depois elas vão subindo degraus, né? Eu já fui pro degrau alto, né? E pra mim, eu confesso que assim, foi muita coisa pra minha cabeça, né? Então eu aconselho, começa ali com coisas básicas, vai estudar sobre fisiologia, depois intestino, e aí depois a gente vai indo até para que a gente consiga captar essas informações, né? Não só aprender e ficar jogado, né? Senão você soma muita coisa também e não Soma, é a pratica obesidade de ali. conhecimento, né? Obesidade de conhecimento. Mas eu acredito que você formando pessoas, aumenta ainda mais o seu leque de entender pessoas, né? Porque Aumenta. ali você aumenta o leque de entender profissionais, a cabeça do profissional, mas também dos casos que eles trazem para você, de pessoas que eles estão atendendo. Exato. Porque é difícil essa área da gente lidar com pessoas, a área da saúde, ou de qualquer pessoa, né? A gente fala assim, é tudo empírico, né? O ser humano é indivíduo único. Tudo que você praticou com um nem sempre vai dar certo com o outro, né? Aquele tratamento, que nem é o caso de que a gente está falando aqui desde o começo, de entender Da o individualidade. indivíduo, a Exato. individualidade, porque do jeito que você tratou a acne de um, pode não funcionar para tratar do outro. E isso, o que que te deu de ir para a mentoria, de dar aula e você não tinha nada para fazer, acredito, né? Tava com pouco movimento. Aí falou assim: "Ah, dar aula". Mas qual foi a necessidade? Quem te buscou assim pela primeira vez e falou assim: "Você podia me ensinar a trabalhar com isso"? Houve uma pessoa? Ou como foi o start para você começar com isso? Houve pessoas. Antes de ter a clínica, eu era técnica educacional de uma marca, né? E eu lidava com profissionais ali diretamente. E eu vendia produtos, só que assim, eu não queria só vender, né? Eu falava, mas como que você vai usar? Mas pra quem que é, né? Eu já ficava ali assim, né? Dando uma consultoria, não era uma E venda. essa marca, ela incentiva a gente de fato a ensinar o profissional, né? Ela oferece muitos cursos e eu aprendi muito ali. Então, assim, eu ia ensinando elas. Elas falavam, você não vai dar curso? Você não vai dar aula? Tenho contatos, amizade, já faz praticamente 3 anos que eu saí de lá. E elas começaram a falar. Eu falava, eu acho que eu levo jeito pra ensinar. Né? Porque eu tô ensinando ela. E elas vinham, e aí eu vinha, a clínica vendia pouco, e daqui a pouco tava vendendo, vendendo, vendendo. Porque se ela tava vendendo mais, ela tava captando mais. Eu estava vendendo mais, elas estavam comprando mais. E eu sentia que, assim, a estética que eu praticava, ela era diferente. Eu era nerdona na faculdade, eu, sabe, ensinava as meninas, eu falava assim, cara, eu acho que eu tenho um donzinho pra isso, né? E foi esse start. Então, assim, eu falei, tá, eu tenho esse conhecimento, eu tive essa coragem,
Porque eu saí no ano da pandemia pra ter uma clínica, então eu tenho muita coragem. Muita coragem. E eu tenho que mostrar pra elas que é possível. Porque assim, eu era nova, eu sou nova, né? E eu via profissionais assim com potencial. E assim, não, Marília, não posso fazer consulta. Falei, não. Não. Você consegue, sabe? Eu sou uma grande motivadora. Então, esse start foi de multiplicar. Porque eu, assim, às vezes eu tava em grupos, não, mas eu não posso contar o que tá acontecendo na minha clínica, porque aí outra pessoa vai fazer, eu ficava, cara, não faz sentido. Eu tenho que multiplicar isso, sabe? Uhum. E eu amava ensinar. Então, amigas, familiares, eu falei assim, tá, eu tenho conhecimento. Ah, elas começaram a pedir, Maria, eles têm que fazer curso de venda, você tem que fazer curso de venda, você tem que me ensinar a avaliar. Eu tinha já esse olhar que eu olhava diferente, assim, e eu ficava muito inconformada. Porque elas mandavam assim pra mim, ó, esse paciente aqui, qual produto eu uso? Eu falava, cara, ela tem que saber, ela não pode me perguntar. Aí eu ensinava, eu não respondia, eu fazia, tá, vamos lá. Você tá olhando a foto aí, o que que você tá vendo? E eu já ali, já ia aplicando, porque eu achava um absurdo eu dar resposta pra ela. Porque eu sabia que ela tinha competência pra Sim. isso, né? Então eu comecei a multiplicar e entender, tá? Se eu fazendo isso aqui sozinha, eu tô transformando a saúde de um monte de paciente, pois eu vou bem ensinar, porque quanto mais eu ensino, mais a gente sai dessa caixinha, mais eu mostro que é possível pra elas, né? Sim. Porque é possível a gente fazer isso. E mais vidas são transformadas. Então, acho que começou lá, então era assim, era devagarzinho, né? Começou ali na faculdade. Aí na BioAge, e aí foi um longo caminho. Então, acredito que foi algo natural. Eu falo que eu amo atender, mas eu amo ensinar. É o que eu mais gosto de fazer. Porque eu acho que é a melhor forma da gente ajudar. Porque, querendo ou não, eu acabo sendo professora dos pacientes, né? Sim, você tem que informar seus pacientes, então Eu você informo. ensina seus pacientes, mas também ensina outras pessoas a lidarem com... E ali eles vão ensinando outros, que vão ensinando outras, e eu acho que a gente só tem a crescer. Aí tem a ver com o seu propósito. É aí, provavelmente. propósito. Com certeza. E aí você tem seu espaço justamente para validar isso também, né? Tem De que falar validar. assim, funciona. Funciona. Eu tenho o meu espaço, A a prática, o meu resultado é esse. Eu ela é posso também. soberana. Porque a pessoa quer ver, Quer. mas onde você tá para me falar isso, não é? Você tem resultado? Você tem resultado? As pessoas, ela quer ter tem um marcador, né? Eu saí disso para isso. As pessoas cobram muito. A nossa sociedade imediatista, que a gente está falando aqui, que é o resultado do procedimento, etc., ela também quer o resultado de tudo, financeiro, de tudo. Quer. Quem é você para me ensinar? Exato. Né? Onde você chegou para você poder me ensinar? Você foi em algum podcast, por acaso? Agora foi. Mas, assim, a validação, ela é uma coisa que para as profissionais dói muito. A gente quer ser validada, a gente se compara o tempo inteiro. Mas é inegável, né? Quanto mais a gente cresce e aparece, como diria minha mãe, mais se valida. Então, se eu falar para você que quando eu comecei a palestrar, quando eu comecei a ser mentora, o meu leque de clientes aumentou, é mentira, aumenta, né? Isso aumenta a credibilidade, porque pensa, eu estou multiplicando. Eu estou ensinando outras pessoas a fazer. Se você é capaz de ensinar outro profissional, que dirá o que ela vai fazer comigo como paciente, é ótimo. Se ela está ensinando outro profissional a trabalhar, ela Exato. valida mais ainda o meu resultado como consumidora, como cliente, né? Exato. E o que eu falo para as meninas, quando a gente cobra consulta, você pode cobrar, mas você não pode cobrar só porque você quer cobrar o que você está entregando. Então, o paciente vai lá na consulta, a minha consulta dura 2 horas e meia, sabe? É super tranquilo. Ele chega, toma um café, toma água, a gente conversa sobre tudo, a gente tem avaliação. Quando a gente termina, né? Depois ele recebe um laudo explicando tudo, ele recebe book de receita, ele recebe um diário emocional, porque a gente trabalha essa parte emocional, ele recebe book de afirmação diária, ele recebe avisos, ele recebe muitas coisas, né? Então, a entrega, ela precisa ser grande, porque assim, o paciente chega lá, eu desenho, o intestino mostra, ó, isso aqui tá acontecendo, então por isso, sabe? Surpreender o paciente de forma positiva, mostrando que você sabe. Porque não adianta eu falar, ó, Priscila, eu vou cobrar pela minha consulta, e você chegar lá e falar, você tem esse tipo de gordura, eu vou fazer isso aqui. Exato. Sabe? Faz Então, uma bioimpedância e fala assim, a gente vai agir com isso aqui e aqui. Exato. Aí você fala, bom, isso não é uma Exato. consulta, é uma avaliação, né? Ali de peso, de medidas para começar um procedimento. É diferente. Exato. Você Então, entrega, de fato, uma análise sobre a uma pessoa análise. para poder começar um procedimento. Elas até falam, né? Mas qual que é a diferença da consulta para avaliação? Porque
Tem, né? Mas a avaliação, ela tá dentro da consulta, porque ali dentro da consulta a gente faz toda a avaliação clínica, Sim. a gente faz a avaliação de histórico, a gente prescreve, né, ali a fórmula, a gente faz interpretação de exame, a gente olha tudo pro paciente. E eu falo que, assim, não só o exame, que é uma curiosidade. Quando, eu sempre brinco, né? Quando o seu exame tá desse jeito, você já tá, ó, muito ferrado. Porque pra chegar aqui, é real. Se a sua vitamina D tá assim, você já tá ferrado há muito tempo. Então, o corpo, ele já tá sinalizando. Ó, acorda aí. Tá cansado, tá fadigado. É um erro muito comum. Hoje, 80% dos pacientes que chegam na clínica depressivos nunca fizeram um exame. Isso é muito grave. Porque o paciente depressivo, ele tem várias alterações. E ninguém olhou. Vai lá, ó, toma esse antidepressivo. E não é uma coisa que a gente tá acostumada. Tanto é que eu fui na médica e falei, doutor, eu tomo, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ver como que eu tô, sabe? Sim. Então, é explicar mesmo pro paciente com delicadeza. Porque ele vai chegar e vai falar, olha, Má, o médico falou que tá normal e o exame não tá normal. Aí você vai de novo, explica e fala, você pode ir em outro? Eu posso te indicar pra gente chegar nesse consenso. Porque, Pri, de verdade, falta médicos integrativos. Falta muito. É o que a gente tava brincando em off aqui. O médico vê lá o verdinho do parâmetro do exame, eles só vão ticando. Aí se o ferro vai lá de 10 a 70, não lembro qual que é a medida que vem lá de padrão, né? Tá 11, tá dentro, tá verde. Imagina, ferro tem que estar 80. Então, mas eles, não é verdade? É Eles verdade. vão Ó, ticando, cara, tá tudo bem. não, E tá- aí você fala assim de um número que tá um abaixo ou um acima do que a gente, como leigo, vê como um padrão, Exato. né? Aí ele fala, não, isso é normal. Tá tranquilo. E tá com o tique ali, ele passa. Aí você Exato. fala assim, não é possível. É muito triste. Todos os exames, assim, com a prática você vai vendo que às vezes nem precisa de exame. O corpo tá dando tanto sinal que você até Sim. tava comentando. A sujeirinha aqui atrás, a axila virilha escura, aí o paciente acha que a resolução é depilação a laser. Não é. Não é? E aí vai apresentando sinais, sabe? Sim. Então aquela pele acinzentada, aquela pele manchada. Tem uma paciente que ela chegou pra mim e ela falou, ela queria fazer um tratamento de criolipólise. E eu olhei o corpo dela, assim, ela tava obesa, né? Com a queratite, sabe? Aquela bolinha que dá atrás do braço, axila escura, pele escura. E eu peguei o exame dela de 2020 e desde lá ela estava com diabetes e ninguém falou pra ela. Todo mundo falou que tava ok, o exame tava amarelo, assim, sabe? E aí ela foi fazer novos exames, ela tá nesse processo. E é engraçado, porque se você olha o resultado dela, ela não perdeu tanta gordura. Mas a pele dela tava escura, tá? Assim, branca. A queratite sumiu, a axila e virilha clareou e a pele não tá mais acinzentada. Ela tá mais disposta, ela tá dormindo melhor. Então a estética, ela ainda não se sobressaiu. Ela ainda tá rasa. Mas ela falou assim, Marília, parecia que eu estava morta e eu estou viva. E se você olhar assim, a gordura não diminuiu tanto, mas a qualidade de vida dessa paciente, ela melhorou. Então, consequentemente, é o que eu falo. Você demorou, quando você vai correr, você demora lá pra chegar no final. Você vai treinando, vai dando tiro. Então, assim, é um longo processo. Agora a gente vai entrar com outras questões. Mas se eu não tivesse me preocupado, talvez eu teria colocado ela no risco. Ela poderia ter tido várias intercorrências ou não ter resultado também, né? E se frustrar. E ela ficou muito feliz, porque no começo ela tava assim, mas você vai fazer só drenagem? Sim. Mas ela confiou. Eu falei, você confia em mim? Então vamos lá. E os resultados, ela falou, Marília, eu não vi resultado estético, mas você mudou a minha vida pela saúde. E agora, graças a Deus, ela vai tratar essa diabetes, né? Porque 2 anos, coitada. Mas é isso que você quer ouvir, né? É, Você mudou a minha vida pela saúde. exato. Eu choro, né? A estética é uma consequência, né? O visual estético é uma consequência da saúde Elevada. redondinha. Exatamente. Tudo funcionando certinho, né? Um sono funcionando, um intestino funcionando, tudo funcionando, vai tudo ficando... Que a gente acha que não é. A gente normalizou umas coisas que não era para serem normalizadas, sabe? É muito Sim. triste. É uma sociedade muito doente, né? Em todos os níveis. No episódio anterior a gente estava com uma médica, uma pediatra falando, e a gente falou isso, que parece que normalizaram tanto a alimentação processada, industrializada, Que é né? péssimo para autista, né? Que agora a gente tem que se alimentar com a comida da avó, que era normal naquela época, e agora deveria ser normal, mas não.
Não é normal, porque a bolacha maisena é o normal. Exato. Não, o dar um palitinho de cenoura na mão da criança, nossa, mas você deu isso para ele comer? Uma cenoura crua? Mas você deu não sei o quê. Aí é anormal. Aí Exato. você fala, mas gente, Você sabe o que esqueceram? Dos vermes. Ninguém desparasita mais. não, não Não. desparasita. E os Ninguém fala vermes, mais. galera, os vermes não morreram. Eles estão por aí. Ó, quem tá com muito verme. Informe importante. Os Então, vermes eles não. estão por aí. Pessoas que comem, por exemplo, muito açúcar, eles gostam. Pessoas que têm aquela vontade doida de comer açúcar. Então, algumas manchinhas que dá o pano branco na pele, coceira, né, em partes íntimas também pode ajudar. Então, tem pacientes minhas que elas só melhoraram a vontade de comer doce. Candidíase, né, infecções no geral, porque, enfim, tem muito fazendo desparasitação. E a gente esqueceu. E não pode se esquecer, porque eles não morreram, né? Eles estão por aí, e a gente precisa fazer, e a gente esqueceu de velhos hábitos. Então, o uso dos chás, né? As pacientes falam, Marília, depois que eu comecei a tomar chá, minha vida mudou. E muda mesmo, né? A gente... E não é as coisinhas de vó? É as coisinhas de vó, porque tem um filósofo, eu esqueci o nome dele, que ele fala que na mesma proporção que a gente evoluiu tecnologicamente, a gente teve um retrocesso de como pessoa, assim, muito grande, né? Então, as coisas que antes funcionavam super bem, hoje não funcionam mais, e é até engraçado, porque às vezes as pessoas que estão fazendo certo, todo mundo fica assim, não, tem alguma coisa, né? Errada. Mas são hábitos hoje, boa parte das práticas integrativas eram coisas que as nossas vós faziam. Faziam Funciona naturalmente. Né? naturalmente. Sem pensar, sem estudo, sem nada. Era só o dia a dia natural, A antigo. prática, A né? prática natural delas. E tudo ia bem, mas a gente, né, acelerou a vida e as coisas rodaram no outro ritmo, que aí desfuncionou tudo. A gente hoje eu falo que tá todo mundo inflamado, tá todo mundo Não, e disfuncional. inflamado é a palavra do Instagram, né? É. Porque de cada perfil que você roda, 5 você descobre que você está inflamado. Porque é falar de glúten, leite, inflamação Sono. e sono. Mas assim, falar de forma superficial, eu digo, né? Exato. Falar que todo mundo tá, é bem isso, né? Todo mundo tá inflamado, A porque... gente tem a poluição eletromagnética, a gente está exposto diretamente, Sim. não se fala disso, né? A gente que fica o dia inteiro na frente do computador, entre outras tantas coisas. Por exemplo, quem trabalha na rua, quem trabalha numa avenida, eu brinco, Pri, que o buraco é muito mais embaixo. Água. Muito. Hoje as pessoas não tomam água de boa qualidade, as pessoas tomam água da torneira. Gente, a água da torneira tem anticoncepcional, tem resto de antibiótico. Ó, tem pacientes minhas que começaram a tomar água filtrada, começou a ir no banheiro, a vida mudou. Raspar a língua. Você raspa a língua? Não raspa a língua. Raspar a língua. As pacientes falam, né? A língua, ela tá ligada ali com o nosso intestino. Tem muita toxina que é liberada. E parece uma coisa muito besta. Mas é uma coisa que faz muita diferença. E isso não sou eu que falo. São elas que falam. Sim. Sabe? Então, Marília, parei de tomar remédio pra enxaqueca. Sabe? Graças a Deus não tomo mais antidepressivo. Claro, com aporte médico. Mas são coisas básicas que, quando exercidas, acontecem. Teve um paciente que ele falou assim, eu não tenho como fazer o tratamento estético. Eu falei pra ele, você vai seguir só o que eu falei. A pele dele limpou. Porque ele seguiu só o que eu falei, que é o primordial, né? Sim. A estética, ela é a cerejinha do bolo, ela é a finalização para que tudo aconteça de uma maneira não só mais rápida, mas preservando mais, né? Prevenindo mais. Perfeito. Pra gente encerrar, vamos aqui fazer aquela resposta que todo mundo espera. Como que a gente faz para ter uma pele, um cabelo, a unha dos sonhos que toda mulher quer ter? Aí ela responde bem assim, quase Mariana, que na verdade é escorpiano, mas tem um fundo ali em Áries. Ela vai ser bem curta e grossa, que eu tenho certeza. Não ignorem os sinais. Não ignorem. Não normalizem o que vocês precisam ir no banheiro todo santo dia. Vocês precisam beber água todo santo dia. Vocês precisam fazer um exercício físico, né? Então, a estética é um marcador de nível de saúde. Se a estética não tá acontecendo, tem alguma coisa errada com você. Então, não ignorem os sinais. Se olhem no espelho, passe a mão na pele, vê se tem alguma coisa. Anota. Fui no banheiro hoje? Minha menstruação tá muito desregulada? Anotem esses sinais, né?
Comi alguma coisa, aí no outro dia acordei com uma sensação de ressaca. Nossa, quando eu como, por exemplo, quando eu como esse alimento, eu não fico mal? A gente esquece, né? Então, tem alimentos assim, por exemplo, eu amo brócolis, mas Pri, eu não posso comer. Eu passo muito mal com brócolis, né? E entre tantas outras coisas. Então, o conselho que eu posso dar é se olhem. Se olhem no espelho. Eu sei que às vezes você tá num momento ali da autoestima baixa que você não consegue se olhar, mas não ignorem os sinais, porque o corpo, ele vai te avisar o tempo inteiro. Então, sejam mais atentas, se olhem, até a gente está no Outubro Rosa para fazer autoteste, né, de câncer de mama. Então, se olhem e não esqueçam de vocês, porque assim, a estética, ela tá aí para todo mundo. Só que o resultado sólido não tá. Não tá justamente por essa falta de consciência. Então, é o conselho, não ignorem os sinais e não normalizem definitivamente. Se você não está conseguindo emagrecer, não é normal. Se você não consegue dormir, não é normal. Se você não está indo no banheiro, não é normal. Até mesmo se você não consegue, que eu jogo até pra minha xará Marília, se você não está conseguindo ter uma alimentação normal, Pri, também não é normal, sabe? Sim. Então, eu acho que esse é o conselho que eu posso dar. Não ignorem os sinais, porque tudo tem um porquê. E com a estética disfuncional não teria diferença, né? Eu adorei a frase que a estética é. Eu nunca tinha pensado na estética dessa forma, que ela é a exposição de algo, sabe? Assim, de que a palavra estética é eu estou expondo algo que está bem ou não. Se a minha pele está vistosa é porque algo dentro está bem. Exato. Se a minha pele não está ressecada, se está isso ou aquilo, é porque não está bem. Eu nunca, de verdade. Hoje é a primeira vez que eu ouvi essa frase e caiu essa ficha assim. Se a estética não está boa, é porque há algo que ela está externando. É marcador de nível de Marcador saúde. de nível de saúde. É marcador de nível de saúde. Parabéns. Obrigada. Essa foi a virada de chave para mim do episódio, Que né? bom. De pensar que eu nunca tinha pensado por esse lado. Para mim, eu via muito assim, procedimentos estéticos, mas não a estética com essa raiz da palavra, Exato. de o que ela está externando, né? O que ela está Que ela tá mostrando. comunicando, né? Exatamente, perfeito. Exato. Má, deixa sua mensagem final, seus agradecimentos. Beijo para quem? Meu pai e minha mãe para você. Eu Seu queria, telefone tá na descrição do vídeo, mas se Tá. quiser deixar algum contato, alguma coisa, fique à vontade. queria agradecer a oportunidade. Eu tô muito feliz, Pri, Diego, que ninguém tá vendo. Mas eu queria agradecer, dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, né? Dizer para os pacientes darem uma chance para a estética integrativa, porque ela é uma preocupação e um carinho que talvez você não esteja acostumado a receber. Eu falo que é um carinho muito grande. Para os profissionais, não desistam, estudem. Não, a gente sofre muito preconceito, mas no final o sorrisinho ali do paciente vale muito, muito, muito a pena. Agradecer aos meus pacientes, às minhas alunas, e dizer que é só o começo. Eu espero do fundo do meu coração, como eu virei a sua chavinha, virar a chave de inúmeras pessoas, porque eu acho que a gente precisa mais disso, sabe? Desse cuidado, desse olhar humanizado, porque a gente é único e a gente merece ser cuidado dessa forma. Talvez a gente tenha, sabe? Eu acho que tem uma crença de não merecimento, né? Não, Sim. ela não vai cuidar. Ela não vai me olhar desse jeito, mas é o que a gente merece. Me siga no Instagram, @Marília Alves. Lá a gente fala um pouquinho. Tem o Instagram da clínica, que é a Marília Alves Estética. E se você é profissional da estética, saiba que tem um caminho longo pela frente, mas valerá a pena e eu estarei aqui reguerreando junto. Estarei levantando essa bandeira A com bandeira você. daqui. Obrigada, viu, Perfeito. Pri? Imagina, obrigada a você, obrigado pela sua entrega, pelo seu Obrigada. tempo, obrigado para você que está aqui nos acompanhando. Semana que vem tem mais um episódio, mais uma expert aqui com a gente. Um beijo, até a próxima.